Quarteto Fantástico e Galactus. Senta a bunda na cadeira, pega uma pipoquinha e vem comigo. Gurizada, antes de começar o vídeo, é claro, não se esquece, se inscreve no canal que me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdo pra vocês aqui no YouTube. Grande abraço, vamos nessa. Gurizada, como vocês sabem aí, as gravações do Quarteto Fantástico finalmente foram anunciadas. A gente teve aí as primeiras, imagens justamente que explicam pra gente quando que vai começar a ser gravado, com algumas informações sobre o projeto. Eu vou estar trazendo agora informações pra vocês que eu peguei em primeira mão, e vocês já vão estar lendo ela junto comigo aqui, justamente aqui no portal do Jovem Nerd, O novo filme do Quarteto Fantástico será gravado no início de 2024. Essas eram as especulações que a gente já tinha, no vídeo que a gente aqui justamente falou sobre o Adam Driver estar participando do projeto como Red Richards, A gente já tinha conversado um pouco sobre isso, justamente sobre quais os caminhos que esse filme ia ter, quais seriam aí os novos moldes que esse caminho ia se encaminhar para esse filme, e agora a gente tem justamente o começo do fechamento desse círculo aí, começo das decisões finais sobre esse projeto, A gente tendo isso aí, a gente começa a teorizar agora, com o começo das gravações de 2024, a gente sabe que o elenco provavelmente vai ser anunciado ainda esse mês, e eu acredito que muito antes ainda do que a gente acha. Eu acredito até, na realidade, que nessa semana a gente já consiga ter a escalação oficial do Quarteto Fantástico. Eu vou explicar pra vocês por quê, O calendário da Marvel, justamente, ele sempre se encaminha pra gente nunca perder o hype, E conforme agora, a gente ter o Aranhaverso sendo lançado, é muito provável que entre o Aranhaverso, e o próprio aí Guerras Secretas que a gente vai estar vendo aí, justamente com o Nick Fury, todo mundo que vai participar desse seriado, a gente vai ter justamente, provavelmente, um anúncio aí do Quarteto Fantástico, pelo menos novas informações de forma oficial dessa vez, de forma, equivalente e que tem uma boa fonte, um bom embasamento. Mas é isso que eu quero trazer pra vocês. Quando a gente está falando de Quarteto Fantástico, a gente já teve aí alguns vilões que foram bem trabalhados, outros vilões que nem tanto, mas o grande fato é que a gente tá num momento em que as coisas estão pouco saturadas, a gente pode falar. E a gente pode dar esse exemplo justamente por causa do, nosso querido amigo aí Galactus, O Galactus é um dos vilões aí mais clássicos do CM e provavelmente com a maior onipotência que a gente já teve aí em quesitos cósmicos, Eu acho que o Galactus ele pode se comparar justamente aos Celestiais, Pelo seu tamanho, pela sua força, Pelo seu status de divindade, literalmente. Mas o que acontece? Com a escalação do elenco, E o começo das gravações, como a gente já conseguiu ler aqui em 2024, a gente se encaminha para os caminhos novos da Marvel. A gente sabe que em 2024 a gente já vai ter Dinastia Kang, Já vamos ter aí o começo do fechamento dessa nova fase, da fase do multiverso, e aí a gente entra com a fase espacial, a fase galáctica novamente. E é isso que eu acho interessante. O Galactus, ele sempre vem como um vilão justamente que chega pra acabar com as coisas, A gente viu já o Galactus, se eu não me engano, durante o Quarteto Fantástico de 2008, Ou 2007, aquele Quarteto Fantástico clássico, com o Chris Evans aí fazendo o John Storm, Fazendo aí o Tocha Humana. E a gente teve ali uma amostra do Galactus, obviamente, extremamente diferente do que ele é de fato. Ele era uma poeira cósmica que comandava ali o Surfista Prateado. Mas, obviamente, quando isso entrar no CM, ele vai ser muito bem representado. Eu não tenho dúvida nenhuma que jamais faria uma representação de um personagem desse jeito. Mas o fato é que, conforme as ameaças que a gente viu, a construção das ameaças que a gente tem na Marvel, toda essa questão, dos níveis de ameaças que a gente tem, é muito provável que o Galactus ele venha justamente desse mesmo modo, nesse mesmo molde que a gente viu os novos vilões chegando, Então a gente teve aí sempre os níveis de ameaça. A gente teve aquela invasão alienígena na Terra, que só em Nova York, que os Vingadores derrotaram. Depois a gente teve o Tron, que foi a nível global, e depois a gente teve aí o Thanos, que foi a nível mundial, Foi a nível global, todos os níveis possíveis, níveis galácticos, vamos dizer assim, E foi derrotado. Então, de novo, a gente vai se encaminhar, agora pro nível multiversal, A gente tá vendo que ele vai extinguir uma linha do tempo, o Kang, que é essa a ideia principal, mas o Galactus, ele veio de uma proposta bem diferente, Que é literalmente apagar um planeta da sua existência, Muito diferente da linha do tempo, que seria
um gatilho, digamos assim, que acabaria com uma linha do tempo remanescente, simplesmente deixaria de existir toda aquela linha do tempo, todo aquele universo, né? O Galactus, ele vem justamente de um formato que ele deixaria, né? Aquele planeta, né? Digamos assim, a Lua poderia continuar sobrevivendo, mas a Terra não. A Terra ele drenaria, ele sugaria, ele comeria a Terra inteira. E é justamente essa temática que é muito provável que eles peguem quando for fazer o Galactus do CM, né? Obviamente a Terra, no estado atual que ela tá, cada vez mais ela ganha relevância a níveis galácticos, né? A gente tem aí expoentes que vieram da Terra e que estão, né, fazendo a diferença dentro da galáxia mesmo, no universo 616, que é o universo que a gente tem da Marvel, né? A gente tem a Capitã Marvel, que viaja pelas estrelas, a gente teve o Star-Lord, né? E obviamente as façanhas dos heróis da Terra dos Vingadores foram muito bem distribuídas entre, né, todos os cantos da galáxia. E isso justamente vai causar a cobiça de outros vilões e outros heróis, até mesmo, né, como foi o Adam Warlock, né, que foi atrás dos heróis do Peter Quill, né? Ele soube das histórias e foi atrás. E é muito provável que o Galactus chegue na Terra justamente por isso, né? A gente sabe que o Galactus, ele é um ser, né, ancestral, vamos dizer assim, né? Um ser que se alimenta de planetas, né? E a gente sabe que planetas são celestiais. Então a gente pode teorizar aqui mil coisas, mas o fato é, eu tenho quase certeza para bater para vocês isso, porque todas as opções já foram exploradas, né? E é muito provável, né, pelos caminhos que a Marvel se encaminha e pelo lançamento do filme, se a gravação em 2024, o lançamento vai ser para 2025, a gente já vai estar no final da fase Kang, já vai ter acabado a fase Kang. E a gente vai ter de novo a fase dos universos, a fase galáctica da Marvel, e não vai ter um fechamento melhor do que ter um Quarteto Fantástico com Galactus, né? E obviamente, Galactus, a gente fala, né, do vilão, da onipotência dele, e não tem como falar dele sem falar do Surfista Prateado, que vai estar nos alicerces desse vilão, né? A gente já viu anteriormente aqui no canal que, né, os alicerces muitas vezes de alguns vilões, eles vêm aí, né, juntos a outros, né? A gente tem o Thanos com a Gamora e a Nebulosa, né? Tivemos o Tron, né, com o Tony Stark, né, e o Bruce Banner, e a gente vai ter muito provavelmente, né, o Galactus atrelado, né, ao Surfista Prateado, né? Então a gente pode esperar muita coisa desse novo filme, muita coisa dessa nova fase, né? Esse anúncio agora que a gente vê, né? A gente sabe que o diretor de fato do filme do Quarteto Fantástico já foi trocado N vezes, né? A gente teve até aquela suposição que o John Krasinski assumia a direção, que bom que não aconteceu. O John Krasinski é sensacional. Se ele for participar desse projeto, ele tem que participar como Red Richards. Ponto final, né? Isso não tem discussão nenhuma, não tenho dúvida que vocês que me assistem vão concordar comigo. Mas o fato é que resta a gente esperar, resta a gente ver o que vai ser, né? E esperar aí, né, para as confirmações que provavelmente vão acontecer nas próximas semanas sobre quem vai ser o vilão e qual vai ser a trama desse filme, que eu não tenho dúvida que vai, né, ser um novo sucesso da Marvel, justamente porque é o Quarteto Fantástico que a gente tá falando, é a equipe que sempre vem aí para fazer a diferença dentro da Marvel. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou!